Quando falamos da região norte do Brasil, é natural pensarmos em algumas referências mais diretas, como a exuberância da floresta amazônica e também da cultura das comunidades indígenas, quilombolas, dos povos originários, do açaí, ou para os mais especialistas em culinária, do pato no tucupi, da maniçoba e do tacacá, que praticamente virou um ritmo musical em todo o país. Mas não é tão comum, no entanto, lembrarmos dos autores e das autoras da região. Quantos autores do norte estão em suas prateleiras? Se você ainda não conhece muitos nomes, hoje isso começa a mudar. Afinal, esse é o tema de mais um episódio do Literando, que acaba de começar. Ao todo, são 7 estados no norte do país. E o nosso primeiro destino é o estado do Amapá. Quem é de lá é o Silvio, que é jornalista e trabalha como editor da editora e revista O Zezéu, que trabalha ativamente por valorizar os autores locais. No caso do Zezéu, a gente tem uma seção em que a gente apresenta os escritores locais aqui do estado, né, para que as pessoas também conheçam um pouco da obra e tudo, já que a maioria é composta por autores de autopublicação, né, então não tem uma presença muito forte na mídia, então a revista ela veio para isso, mas também nós trazemos resenhas literárias, né, toda edição a gente traz um ou dois livros resenhados. Tem a parte de colunas, onde geralmente são feitos os artigos, que mesmo eles, no caso da coluna, mesmo eles tratando de vários assuntos, tem aquela coisa, aquele gostinho de literatura no fazer desses textos. Em termos de literatura, por exemplo, nós estamos de um lado totalmente oposto do eixo sul e sudeste, que é onde geralmente as coisas acontecem no mercado editorial. Aqui no norte tem esse certo isolamento geográfico, né? Mas o Amapá ele ainda tem um agravante a mais, digamos assim, é que realmente, geograficamente, o Amapá é como se fosse uma ilha, porque a única forma de se chegar aqui é de barco pelo rio Amazonas ou de avião, porque o único acesso pelo continente, ou seja, por via terrestre, não existe, porque precisaria sair daqui da capital, que fica mais ou menos no sudeste do estado, teria que ir para o norte, para o extremo norte do estado, que seria a cidade do Oiapoque, depois passar para a Guiana Francesa, Suriname e voltar lá para o Roraima, Rondônia, né? E aí não tem estrada, porque é tudo floresta amazônica. Então nós temos essa, apesar de não sermos uma ilha, né, não somos totalmente cercados por água, mas por falta dessa via terrestre, nós acabamos nos isolando geograficamente. Então tem esse agravante. Então é um mercado difícil, porque tem essa questão da limitação, que hoje, de certa forma, se quebrou mais um pouquinho, claro, por conta da internet. Hoje em dia já é possível os autores independentes fazerem suas autopublicações em editoras daqui, de fora do estado. O Silvio me apresentou o trabalho da sua esposa, que também é editora, Luli Rojanski. Além de trabalhar na edição, ela também dá aulas de literatura e também é escritora. A Luli, ela é paranaense, mas já mora aqui em Macapá. Ela chegou aqui primeiro do que eu. Ela chegou aqui em 1986, então já se vão aí quase 40 anos que ela mora aqui, e é formada em letras, é professora hoje ela está dando aula para ensino fundamental 2, que corresponde ali sexto ano, por ali. Mas ela é professora e escreve, né? Escreve muito. Então ela tem diversos livros publicados,
A maioria desses livros foi sempre no sistema de autopublicação. Primeiro ela publicou, teve alguns livros dela que foram trabalhados com financiamento do governo do estado na época, então eles que cuidaram dessa parte de impressão, mas depois ela trabalhou por muito tempo com uma editora de São Paulo chamada Escrituras, que já não existe mais. E agora, em 2023, ela conseguiu publicar, o seu primeiro romance, chamado Feras Soltas, pela editora Patuá, que é uma editora, apesar de ser ainda uma editora considerada de pequeno, médio porte, mas é uma editora premiada, já levou Jabuti, já levou o Prêmio Oceanos e tudo. E ela mandou os originais para eles adquiriram, né, os direitos de publicação, de comercialização, e ela lançou o seu primeiro romance. Ela tem livros aqui que foram tema de vestibular, são temas assim, são livros que são usados muito assim pelos acadêmicos dos cursos de letras daqui. Então, um dos livros mais conhecidos é O Lugar da Chuva. Eu não lembro agora o ano. Depois vem Abhilash, acho que foi de 2004 ou 2005. Eu lembro dessa data porque a história é baseada naquela tsunami que houve na Indonésia no ano de 2004, né? Então tem o Abhilash. Depois ela fez também, ainda pela Escrituras, o livro de crônicas chamado Pérolas ao Sol e o livro de contos chamado Gatos Pingados. Para quem é fã de um açaí puro, não tem jeito, Pará é o melhor lugar. Mas hoje vamos conhecer mais sobre esse estado, que não é só enorme em extensão territorial e comida boa não, mas também é rico em riqueza cultural. Na literatura, aparecem nomes como Dalcídio Jurandir, Zeneida Lima e Benedito Nunes. Na literatura contemporânea, podemos citar Monique Malcher e Maiara Larroque. Indo além na cultura paraense, temos o carimbó e o Círio de Nazaré, uma das principais manifestações religiosas em todo o país. Eu também conversei sobre os desafios das editoras do Norte com o Léo Jenkins, que trabalha na editora Samaúma, em Belém do Pará. Na editora, eu basicamente coordeno os projetos. Quando tem novos projetos, a gente organiza e eu coordeno a minha escrita, se eu porventura participar do projeto, e a dos outros autores. O nosso mais recente projeto que foi lançado esse ano é uma coleção, chama Coleção Cidadania, na qual a gente não é uma coleção literária no sentido estrito, no sentido amplo acaba sendo, mas a gente trata de temas que a gente julga muito importantes para a formação de crianças e adolescentes, formação cidadã mesmo, de crianças e adolescentes. Então, a gente fala de direitos humanos, a gente fala de arte, enfim, de vários outros assuntos, filosofia, esporte, são assuntos abrangentes, são 16 volumes, a gente lançou esse ano. A gente está empolgado com ela. E a editora, ela tem uma atuação já antiga? Tem uma atuação antiga. A editora já tem mais de 10 anos e já publicou gente importante e continua publicando. Hoje em dia, ela não é tão focada em literatura, mas a gente ainda publica literatura, principalmente literatura infantil. A gente tem mais, nesses últimos tempos, tem publicado mais literatura infantil. Inclusive eu publiquei 2 livros de literatura infantil. Mas a gente tem uma atuação interessante tanto na literatura quanto na área da educação, que é o nosso foco maior hoje em dia. Já que boa parte da produção que o Léo tem contato vai para as salas de aula da região, nós também conversamos sobre o papel da educação e das escolas na hora de conhecermos novos autores. Realmente tem um desnível muito grande
entre o interesse que é dado. Na verdade, não é nem interesse, há interesses, mas esses interesses não são individuais, eles são políticos, enfim. O que precisa ver é isso, é um reconhecimento de que se faz literatura, e se faz boa literatura no norte do Brasil, e uma boa vontade política de colocá-los como cânones, como literaturas obrigatórias para as crianças, adolescentes e adultos de todo o Brasil. Realmente tem uma falha grande nisso, mas eu tenho esperança de que um dia isso melhore. Eu acho que precisa de vontade política. Precisa de vontade política, e vontade política não vem à toa, né? A gente precisa lutar também para que isso aconteça. E terminamos o bloco conhecendo a obra de mais um autor. Você conhece Delcídio Jurandir? O dia era 10 de janeiro e o ano 1909. Nascia na vila de Ponta de Pedra, na Ilha do Marajó, o escritor Delcídio Jurandir. Chegou a viver um tempo no Rio de Janeiro, mas voltou de navio a Belém, época em que se aventurou pelas narrativas de autores portugueses e poetas brasileiros. Parte das suas memórias se transformaram em um livro de contos, publicado em 1931. Já em 2008, o governo do estado do Pará criou o Prêmio de Literatura Delcídio Jurandir. Entre as suas obras aparecem Chove nos Campos de Cachoeira, Belém do Grão-Pará, Passagem dos Inocentes e Ribanceira. Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a Biblos de sua infância. A pequena cidade no Líbano, que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar, cultivados por mais de meio século. Esse é um trecho de Dois Irmãos, escrito por Milton Ratum. E com ele vamos para mais um estado, o do Amazonas. Eu acho que ela tem que ser valorizada porque é uma boa literatura. Em primeiro lugar, sim, né? É boa no sentido, porque hoje se fala muito, né? Todos os textos são estudados, mas nós sabemos que tem autor, que ele faz uma elaboração melhor da linguagem, ele tem um cuidado melhor ao escrever seu texto. Então, pensando nessas questões, é que eu penso que muitos autores que estão no mesmo nível, muitos que estão nos mesmos níveis daqueles que publicam em outra parte do Brasil ou do mundo, eles também poderiam ser divulgados, estudados. Não é só uma questão de divulgação, é questão de estudo mesmo, sabe? De leitura, porque eu trabalho aqui em duas pós-graduações, uma do Prof. Letras e outra acadêmica, e a gente tem um trabalho com leitura, principalmente no mestrado profissional, que é uma rede nacional, e a gente com professores de ensino básico, e a gente fala muito dessa questão de leitura, porque assim, eu não acredito que alguém é um estudioso de literatura se ele não lê as obras. Eu acho assim que não adianta você saber de nome de autor, a época dele, as questões do momento que ele publicou, se você não lê a obra. Eu acho que o mais importante nisso tudo é você ler a obra, porque tudo que você vai dizer está dentro da obra, né? E aí eu acho assim que essas características que a gente fala, que a gente pode pensar aqui da nossa região, que hoje a gente está chamando muito Amazônia, a gente quase não fala norte quando a gente estuda literatura, é sempre literatura da Amazônia brasileira, literatura da Amazônia paraense, porque aqui agora são 7 estados, inclusive tem um que era da sua região aí, que se desmembrou, né, que é Tocantins, que faz parte dessa Amazônia.
Então, a gente observa que cada espaço desse, cada território, tem um modo de se expressar, tem um modo de dizer. Mas uma coisa muito comum que a gente percebe é com relação aos enredos, com relação às personagens, que tem, vou lembrar de uma expressão do Machado de Assis, que é esse instinto de brasilidade, e aqui esse instinto de amazonidade. Então, vai aparecer rios nessas obras, vão aparecer florestas, as coisas que estão aqui. Se quisermos entender o que um povo afirma, questiona ou defende, o melhor caminho é ouvir as suas histórias contadas pela sua própria voz. No caso de comunidades indígenas, o livro é um dos melhores caminhos para realmente escutarmos o que eles têm a dizer. E voltando para Milton Ratum, se você ainda não conhece a sua produção, eu já adianto que ele é um dos nomes da região norte com maior destaque e reconhecimento nacional. E sobre ele, eu também conversei com a professora Maria de Fátima do Nascimento, da Universidade Federal do Amazonas. Muito estudado, muito reconhecido, porque também ele era um professor. E aí depois você vê quando a pessoa sai daqui da região, que vai para outro local, ele esteve em São Paulo, quando eu fiz meu mestrado lá na Unicamp, a gente estudava Milton Ratum. E agora a literatura, assim, por causa da internet, assim, ela está sendo levada por outras pessoas, né, por outros autores. Por exemplo, um autor que eu tinha falado para você, né, que eu acabei de organizar um livro, que é o Antônio Moura, ele ganhou prêmio na Inglaterra. Então, é um autor que aqui no Brasil ele é conhecido, né? Ele é mais conhecido lá fora do que aqui dentro, eu digo, né? Porque ganhou prêmio lá na Inglaterra, ele teve uma crítica muito positiva de autores de São Paulo, de autores importantes de São Paulo, né? Então, eu acredito que tem muita gente levando, mas o Milton Ratum, ele está dentro das universidades, estão fazendo tese sobre ele, estão fazendo mestrado e tese de doutorado, e isso é muito importante, porque daí vai também para as escolas públicas. Isso é muito importante, né? Que não é só essa questão que a gente faz nas universidades e fica lá na prateleira, guardada. Não, é algo que, a partir dessa visibilidade, esses autores vão para as salas de aula do ensino básico, e eu acho que é importante quando esses autores estão em vestibulares, porque agora é o Enem, né? Mas assim, algumas universidades ainda estão com o vestibular antigo e eles estão ainda cobrando leituras dos autores. O mais importante é pensar que as pessoas estão lendo esses autores. Nascido em Manaus em 1952, Milton lecionou aulas de literatura na Universidade Federal do Amazonas e também na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Além disso, já recebeu o Prêmio Jabuti, com as obras Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte. Poeta, escritora, tradutora, essa é Olga Savary, de Belém do Pará. Uma autora que foi admirada por outros autores, como Carlos Drummond de Andrade e também Ferreira Goulart. Iraruca. Destino é o nome que damos à nossa comodidade, a covardia do não risco, do não pegar as coisas com os dentes. Quanto a mim, pátria é o que eu chamo poesia, e todas as sensualidades, vida. Amor é o que eu chamo mar, é o que eu chamo água. No poema Comunhão, Olga diz que escreve porque é pouca, porque não se basta e que a escrita compensa a falta. É o que chama de força do poeta. A autora paraense recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Revelação e é autora de Espelho Provisório, publicado em 1970. Nós começamos o bloco falando da Amazônia. E dessa vez, a dica do leitor vem direto da minha própria estante. Dessa vez com o livro Banzeiro Ocotó, escrito pela escritora Eliane Brum.
Aqui o assunto principal é a maior floresta tropical do planeta. O convite é para conhecermos mais sobre as comunidades, mas também mantermos os olhos abertos em relação aos perigos da devastação. Um livro que deixa claro que a missão de proteger a nossa diversidade humana e ambiental precisa ser uma responsabilidade de todos. Chegou a hora de mais um intervalo. Daqui a pouco, voltamos com mais Literando. Meus avós navegaram a primeira canoa das águas dos deuses. Eu remo em direção ao sonho, a palavra antiga, eu sempre volto um passo atrás. É princípio ancestral e afundo e emerjo nessas águas encantadas. Elas são meu corpo. Trudruá do Rico, poeta indígena de Rondônia, em tempo de retomada. Para citar apenas alguns exemplos, temos Márcia Huayna Cambemba, Graça Graúna e Ailton Krenak. Como a minha missão é fazer você sair de um novo episódio cheio de novas recomendações, é claro que não podemos deixar de falar de Tocantins. Então, já se prepara para anotar. O estado do Tocantins foi fundado em 1988, quando foi separado do território de Goiás. Na cultura, se destacam a culinária de influência indígena e ribeirinha, como o peixe na folha de bananeira e o chambari. Quem vai para lá não pode deixar de visitar o Jalapão e a Ilha do Bananal. Já na literatura, podemos citar o escritor José Gomes Sobrinho, ou Zé Gomes, tido como um dos principais nomes da cultura local e membro da Academia Tocantinense de Letras. Outro autor importante é Tião Pinheiro, escritor e jornalista. É ele que escreveu livros como Amorosamente, Janelas e Calundu. Rio dos Jacarés. Esse é o significado de Acre, que deriva do termo Aquiri, utilizado pelos indígenas apurinãs. E a produção literária por lá continua a todo vapor. Uma boa forma de conhecer autores atuais é acompanhar a Academia Juvenil Acreana Letras, que valoriza a produção de jovens autores. Vamos dar um pulo de volta ao Pará, dessa vez para conhecer o autor Benedito Nunes. O Benedito Nunes é um crítico literário, né? Ele começa num jornal aqui do Pará, que é a Folha do Norte. Um amigo dele, que era um amigo de infância, colegas de colégio, que é o Haroldo Maranhão, era neto do dono do jornal. O pai também trabalhava no jornal. E ele foi assim muito novinho, com 19 anos, ele já estava lá trabalhando. Antes, ele diz com 13 anos, o Haroldo Maranhão trabalhava no jornal. Quando ele cria o suplemento literário, ele era já amigo do Benedito Nunes, conhecia o Benedito e convidou para o Benedito escrever lá nesse jornal. E o Benedito estava com 16 anos. E aí, então, eram todos novinhos. Então, era Haroldo Maranhão, Benedito Nunes, Mário Faustino, que era do Piauí, mas foi adotado aqui como paraense, que a gente estuda ele aqui também, né? E o Maxi Martins, que é um poeta também que é assim, importante, assim, um dos grandes poetas que ficou aqui, que não foi muito divulgado por causa da situação que sempre foi a nossa região aqui, a região amazônica, né? Assim, sempre deixada de lado politicamente, em todos os sentidos. Então, eles começaram a trabalhar nesse suplemento, e o Benedito Nunes conviveu porque nessa época aqui só tinha uma universidade de Direito. Essa universidade, a Universidade Federal do Pará, na qual eu trabalho, ela não existia, ela é de 54. Então, aí eles congregaram lá nesse jornal, o Benedito começou escrevendo poesia, mas depois ele viu que não era o dom dele, que ele era mais da crítica. Ele lia muito filosofia, ele era um leitor de filosofia, começou a publicar a leitura dele lá, que ele fazia. E quando terminou o jornal em 51, que esse jornal começa em 5 de maio de 46, quando é em 51, ele sai, termina essa folha que saía todos os domingos, e aí o Benedito já sai como sendo um crítico
dos pares aqui de Belém, né? Ela já era conhecida, mas nesse momento que ele estava escrevendo, aí publicava aqui Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Então, eles foram, de certo modo, fazendo uma amizade com esses outros autores. E os críticos também. Antônio Cândido publicou aqui, assim, vários autores que eram professores de São Paulo, né? Que o Otto Maria Carpo, que já era professor da Universidade da USP. Aí, então, ele, quando saiu, depois, o Mário Faustino foi convidado para escrever uma coluna no Jornal do Brasil. Aí ele convidou o Benedito, porque sabia que o Benedito era um rapaz muito inteligente, na época, novinho, né? Porque ele estava 16, 51. Aí, assim, logo cedo, ele já estava envolvido no jornalismo, no jornal, e aí ele foi e escreveu vários artigos na Folha, no Jornal do Brasil, e aí ele foi visto pelos professores de São Paulo, que eram Antônio Cândido, o Décio de Almeida Prado, que trabalhavam também, faziam uma coleção, publicavam um livro, que eu vou mostrar para você, mas não era... Eu estou aqui com uma edição, que foi esse livro. Primeiro, o Cândido convidou ele para escrever um livro sobre aquele material que ele publicava no jornal. E aí, primeiro, convidaram ele para publicar na Folha no Estado de São Paulo. Aí ele foi, publicou vários textos. Esses textos ele recolheu e fez o Doce do Tigre a convite do Antônio Cândido, Décio de Almeida Prado. Benedito Nunes, além de filósofo, foi um grande estudioso da literatura brasileira e publicou obras como O Mundo de Clarice Lispector, Leitura de Heidegger, Crônica de Duas Cidades, Belém e Manaus e A Clave do Poético. Ele vai estudar uma autora que era muito criticada, que era a Clarice Lispector. Tanto é que quando ela escreve o seu primeiro livro, né, Perto do Coração Selvagem, ela vai receber crítica do Álvaro Lins, que era um dos maiores críticos daquele momento, e é o Benedito que vai fazer um estudo sobre ela, publicar no jornal, depois publicar num livro que ele faz em Manaus em 66, que é publicado numa editora do estado de Manaus, do Amazonas, né? E lá em Manaus. E ele vai mostrar uma outra Clarice Lispector, muito diferente daquela. E o Álvaro Lins dizia que não sabia fazer romance, que era uma autora que só falava da vida dela. O Benedito vai pegar a filosofia, porque ele era estudioso de filosofia, vai pegar teorias filosóficas e vai falar dessa experiência que ele encontrou na obra a respeito da existência. Né? Então, vai pegar... Ele fala um pouco do existencialismo, mas a gente percebe que muita coisa que ele fala é essa existência, a existência dessas personagens, como é que elas se comportam. E ele vai... a partir daí, as pessoas vão olhar de modo diferente para a obra da Clarice Lispector. Então, nesse sentido, na minha tese, eu digo que ele tem uma parte muito grande nessa questão de fazer com que a obra da Clarice pudesse ser vista de uma forma diferente daquilo que tinha sido visto até então, né? Mulheres, a criação é o nosso poder. Escreva, dance, componha, plante, ame, ore, estude, pinte, cozinhe, capine, palestre, espiritualize-se, defenda a terra. Cuide-se, cuide dos animais, crianças, velhos e velhas. Acaricie o mundo, beije as cicatrizes do mundo. Cultive relações, cultive os amigos, cultive a família. Enfim, seja. Por hoje terminamos o nosso giro pela região norte, mas sempre é tempo para conhecermos mais sobre a região. Então, aproveite as leituras e até o próximo Literando.